Então vamos lá, vamos fazer uma prática, vamos trabalhar com o transtorno bipolar, bipolar disorder. Muito bem, como é que nós começamos a metodologia Rossir, né? Só lembrando ali, primeiro ponto é revisar o conteúdo. Então vamos à revisão de conteúdo, depois vamos obter o vocabulário e aí seguimos adiante. Então vamos lá. Primeiro ponto, entender sobre transtorno bipolar. O que nós precisamos entender sobre transtorno bipolar? Condição de saúde mental tem mudanças extremas de humor, inclui os altos, que são chamados de manias e hipomanias, e os baixos, que são a depressão. Os dois são pontos que nós precisamos ter atenção como enfermeiros, e o NCLEX vai nos pedir para nós sabermos trabalhar tanto com os altos, mania e hipomania, como com os baixos. Os episódios de alteração de humor, eles podem ocorrer raramente ou várias vezes no ano. Vai depender muito de caso para caso. Existem 3 tipos de transtorno bipolar, né? Se for estudar mais em detalhe, nós temos 3 tipos. Dependendo de cada um deles, você vai ter pessoas que nunca vão chegar no estágio de depressão, sempre vão estar em mania ou hipomania, tá? Na maioria das pessoas, eles apresentam alguns sintomas emocionais entre episódios, mas tem pessoas que não apresentam absolutamente nenhum sintoma, ou seja, estão sempre nos altos. A maioria dos casos desses pacientes com transtorno bipolar, eles são tratados com medicamento e com aconselhamento psicológico ou psicoterapia. É a base do tratamento do transtorno bipolar, os dois, a combinação de medicação com psicoterapia. Transtorno bipolar, os 3 tipos que nós temos aqui, o bipolar 1, bipolar 2 e o ciclotímico, né? Esses 3, eles vão se apresentar exatamente com as diferenças o estilo, né? A polaridade que tem, né? E a mania, então vai ter esses casos. O transtorno bipolar 1, pelo menos, vai ter um episódio maníaco, que pode ser precedido ou seguido de episódios hipomaníacos ou depressivos. Então, esse é o 1. O 2 tem pelo menos um episódio depressivo maior e pelo menos um episódio hipomaníaco, mas nunca vai ter um episódio maníaco. Então, é mais depressão do que o processo hipomaníaco ou maníaco mesmo. E o ciclotímico é aquele que vai ter pelo menos 2 anos, ou 1 ano na infância, na adolescência, de muitos períodos de sintomas de hipomania e períodos de sintomas depressivos, embora que esses períodos de depressão no ciclotímico, ele é muito menor. Então, o que nós temos aqui? Esses 3 casos, esses pacientes podem aparecer para nós. A maioria das vezes, os pacientes que vão aparecer para nós são os pacientes de transtorno ciclotímico. São aqueles pacientes que têm, a maioria das vezes, estão em mania e hipomania continuamente. Muito bem, mania e hipomania, elas são 2 tipos distintos de episódio. Eles podem apresentar sintomas até semelhantes. A mania ela é a mais grave. Os 2 vão causar problemas tanto no trabalho como na escola, atividades, relações familiares, relações românticas também pode ter problema. Às vezes a pessoa chega num estágio de descontrole tão grande que tem uma ruptura com a realidade, uma psicose, e isso exige até hospitalização. Os casos mais graves são esses casos de ruptura com a realidade que nós vamos muitas vezes receber no NCLEX como perguntas, e também aqueles casos de mania intensa quando a pessoa está no máximo. O transtorno bipolar, para ser diagnosticado, né, como um episódio maníaco ou hipomaníaco, ele precisa ter 3 ou mais desses sintomas. Aquele otimismo, agitação, né, otimismo anormal, uma agitação anormal, até um nervosismo, um aumento de atividade física, de energia, de agitação, não necessidade de dormir, está sempre muito ativo, sempre fazendo atividade física, sempre muito intenso, uma sensação exagerada de bem-estar, confiança, uma euforia, muitas vezes se sentindo eu sou maior, eu estou acima de todos, uma diminuição de necessidade de dormir, como eu tinha falado, tagarelice incomum, né? Só fala mais do que o normal, pensamentos acelerados, né? Isso muito, distração, e daí um ponto que é muito perigoso, que é a baixa capacidade de tomar decisões, e daí a gente afeta, infelizmente, aí, questão de compras, questão de riscos sexuais, né? E investimentos incessados, a pessoa bagunça muito a vida. Transtorno bipolar, um dos planos de cuidado que é importante para nós como enfermeiros entendermos, se nós temos um paciente que está com essa mania, com toda essa agitação, nós temos que lembrar, ambiente calmo, tranquilo,
É isso que eu preciso. Pouco estímulo, manter o mais tranquilo possível. Por exemplo, vai ser bem aconselhável eu ter esse paciente num quarto privativo, quando ele for para a clínica de saúde mental. Vai ser as atividades sejam individuais, não atividades em grupos. Promover atividade física para esse meu paciente, esse cliente, para que ele possa aliviar aquele excesso de energia, né, aquela agitação que ele tem. Manter sempre um cronograma bem estruturado, isso é importante. Essa assertividade a respeito de cronograma, de estrutura, é muito importante para o paciente com transtorno bipolar. Refeições, principalmente nos momentos de mania e hipomania, as refeições têm que ser coisas que são rápidas, porque senão eles não param para comer. Então, esse paciente, para não ter uma perda, né, uma perda nutritiva, então é importante que ele tenha alimentos que sejam ricos, calóricos, né, e proteínas, e que ele possa facilmente comer. Então, a gente chama em inglês de finger food. São comidas fáceis de comer. E também estabelecer limites de comportamento, isso é muito importante. Preciso ter isso na hora de tratar um paciente com transtorno bipolar. Então, a organização desse paciente, ela é diferente de outros pacientes. Então, colocar ele numa atividade em grupo, nem pensar. Atividades são individuais.